Assistir anime no Brasil nem sempre foi fácil. Hoje você abre um aplicativo, escolhe o que quer ver e assiste na hora que quiser. Mas teve uma época em que não era assim. Se você quisesse acompanhar uma história, precisava estar na frente da televisão no horário certo. Se perdesse, simplesmente não tinha outra chance. Não existia reprise garantida, não existia internet, e muito menos a possibilidade de assistir depois. E isso mudava completamente a experiência. Porque não era só assistir, era esperar, era saber o horário, era correr para não perder o começo, era torcer para ninguém mudar de canal. Era aquele tipo de situação em que você ficava ali na frente da TV já preparado, só para não correr o risco de perder. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, aquilo se tornava muito mais marcante. Tinha expectativa, tinha rotina, tinha aquele momento do dia em que muita gente parava tudo só para assistir. Não era só mais um desenho passando, era parte da vida. Só que o que muita gente esquece é que essa história não começou com os animes mais famosos que todo mundo lembra hoje. Antes de Dragon Ball virar febre, antes de Naruto dominar as tardes, antes até de Cavaleiros do Zodíaco mudar completamente o cenário no Brasil, os animes já estavam por aqui. Só que de um jeito completamente diferente. Lá atrás, nos primeiros contatos com esse tipo de animação, ninguém chamava aquilo de anime. Não existia esse termo popularizado, não existia essa cultura formada. Eram apenas desenhos. Mas desenhos com um estilo diferente, com traços diferentes, com histórias que fugiam completamente do padrão que o público brasileiro estava acostumado. E isso, mesmo sem explicação, chamava atenção. Esses primeiros animes começaram a aparecer na televisão brasileira de forma tímida, passando por emissoras como Record, Tupi e Bandeirantes. Não tinha destaque, não tinha anúncio, não tinha um público esperando por aquilo. Mas aos poucos, eles estavam ali. E com o tempo, começaram a ganhar espaço. Chegaram a canais como a Manchete, o SBT e a Globo, e sem que muita gente percebesse, começaram a construir algo muito maior. Algo que não era só um tipo de desenho, mas um novo jeito de contar histórias. E é exatamente isso que a gente vai revisitar aqui. Uma viagem pela história dos animes na TV aberta brasileira, desde os primeiros contatos, passando pelo crescimento, pela explosão, pelo auge, até o momento em que tudo começou a mudar. E mais do que só relembrar nomes. A ideia aqui é entender como tudo isso aconteceu. Como esses animes chegaram, como conquistaram o público e como marcaram uma geração inteira. Se você viveu essa época, esse vídeo vai bater forte na nostalgia. E se não viveu, essa é a chance de entender por que tanta gente lembra disso até hoje. Porque essa história não é só sobre anime. É sobre uma época. Anos 70. O começo de tudo. Se a gente volta lá para os anos 70, é aí que tudo começa de verdade, mas de um jeito que quase ninguém percebeu na época. Os animes já estavam presentes na televisão brasileira, passando por emissoras como Record, Tupi e Bandeirantes, só que de forma muito discreta. Não existia destaque, não existia divulgação, e muito menos a noção de que aquilo era algo diferente do restante da programação. Para quem assistia, eram apenas desenhos. Mas mesmo assim, já dava para sentir que tinha algo ali que não era igual ao que vinha dos Estados Unidos ou da Europa. O estilo era diferente, o ritmo era diferente, e principalmente, a forma de contar história também era diferente. E foi nesse cenário que muita gente teve o primeiro contato com esse tipo de animação. Speed Racer é um dos exemplos mais marcantes dessa fase. Um anime que trouxe corridas, ação e uma velocidade muito acima do que era comum nos desenhos da época. Era dinâmico, intenso, e prendia a atenção de um jeito diferente. Ao mesmo tempo, Kimba, o Leão Branco, mostrava um outro lado completamente diferente. Uma história mais emocional, mais séria, com momentos que realmente conseguiam envolver quem assistia. Também teve a Princesa e o Cavaleiro, que já apresentava muitos elementos que hoje são facilmente reconhecidos como parte da identidade dos animes, tanto no visual quanto na forma de construir a história. E além desses, outros títulos também passaram pela TV brasileira nessa época, mesmo que hoje sejam menos lembrados. Cyborg 009, Gigantor, Super Dínamo e Fantomas fizeram parte desse primeiro momento e ajudaram a construir essa base inicial. O mais curioso é que, naquele tempo, ninguém fazia ideia do que aquilo iria se tornar. Não existia fandom, não existia comunidade, não existia expectativa. Mas mesmo assim, algo importante já estava acontecendo. De forma silenciosa, quase invisível, os animes começaram a aparecer na televisão brasileira. E aos poucos começaram a construir um caminho que, anos depois, mudaria completamente a forma como uma geração inteira consumia animação. Anos 80. O crescimento.
Foi nos anos 80 que os animes começaram a ganhar espaço de verdade na TV brasileira. Se antes eles apareciam de forma discreta, quase escondidos na programação, aqui a presença começou a ficar mais frequente. Principalmente em emissoras como a Manchete e o SBT, esse tipo de animação passou a surgir com mais regularidade. E isso já mudava completamente a forma como o público enxergava aqueles desenhos. Aos poucos, aquilo deixava de ser algo estranho e começava a se tornar reconhecível. Você começava a identificar o estilo, a perceber que aquelas histórias eram diferentes, e principalmente, começava a esperar por aquilo. Já não era mais por acaso, começava a virar parte da rotina. E quando algo vira rotina, ele começa a marcar de verdade. Muita gente talvez não lembre exatamente dos episódios, mas lembra da sensação de estar na frente da TV naquele horário específico, acompanhando uma história que parecia diferente de tudo o que já tinha visto. Porque os animes dessa época tinham um ritmo próprio. Eles não tinham pressa, davam espaço para os personagens se desenvolverem e construíam histórias que prendiam de um jeito diferente. Não era só assistir, era acompanhar. Raid é um exemplo claro disso. Um anime que não dependia de ação, mas que conquistava justamente pela forma como a história era contada. Era algo mais calmo, mais sensível, mas que conseguia marcar profundamente quem assistia. Candy seguia um caminho parecido, mas com um tom ainda mais dramático. Uma história com perdas, dificuldades e momentos intensos, que faziam o público se envolver de verdade. E isso começou a mudar a percepção de muita gente. Porque ali já ficava claro que aqueles desenhos podiam ir além do entretenimento simples. Eles podiam contar histórias com emoção, com continuidade e com personagens que evoluíam. Mas ao mesmo tempo, essa não era a única direção. Patrulha Estelar trouxe uma proposta completamente diferente, com batalhas no espaço, conflitos maiores e uma narrativa mais grandiosa. Era o tipo de anime que mostrava que esse formato podia crescer muito mais do que parecia no início. E é justamente nessa mistura que os animes começam a se consolidar. Enquanto alguns apostavam na emoção, outros exploravam ação, ficção científica e aventura, e isso criava uma variedade que começava a chamar cada vez mais atenção. E talvez o ponto mais importante dessa fase seja esse. O público começou a se acostumar. Se antes os animes eram algo diferente, aqui eles começaram a fazer sentido. As pessoas começaram a entender aquele estilo, aquele ritmo e aquele tipo de história. E quando isso acontece, não tem mais volta. Porque o público já está preparado. Anos 80. A consolidação. Com o tempo, essa presença maior dos animes na televisão começou a mostrar algo ainda mais importante: a variedade. Já não era mais um estilo único, nem um tipo específico de história. Os animes começaram a explorar caminhos completamente diferentes, e isso fazia com que sempre tivesse algo novo para assistir. Cada anime trazia uma proposta própria. Zillion, por exemplo, já mostrava uma pegada mais moderna, com ação, tecnologia e combates que chamavam atenção. Era mais dinâmico, mais direto, e mostrava uma evolução clara no estilo. Por outro lado, Dom Drácula seguia por um caminho completamente diferente, apostando no humor e em situações mais leves, quase absurdas em alguns momentos. Era prova de que os animes também sabiam trabalhar muito bem com comédia. Honey Honey trazia uma mistura de aventura com leveza, enquanto Saber Rider já apresentava uma proposta mais voltada para a ação, com elementos que até aproximavam mais o público daquele tipo de narrativa. E ao mesmo tempo, Marco reforçava novamente o lado emocional, mostrando que histórias mais sensíveis ainda tinham muito espaço e continuavam funcionando muito bem. O mais interessante é que tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Não existia um padrão único. Cada anime entregava uma experiência diferente, e isso fazia com que o público começasse a se envolver cada vez mais com esse tipo de conteúdo. Sempre tinha algo diferente passando. Sempre tinha um estilo novo. Sempre tinha um motivo para continuar assistindo. E essa constância fez toda a diferença. Porque quando você começa a ver algo com frequência, aquilo deixa de ser novidade, e passa a fazer parte da sua rotina. E foi exatamente isso que aconteceu. Os animes deixaram de ser apenas algo curioso, e começaram a ser algo esperado. E quando o público começa a esperar, significa que aquilo já se consolidou. E a partir desse momento, o cenário estava pronto. Porque o que vinha a seguir não seria apenas crescimento. Seria uma explosão. Anos 90. A explosão. E então, tudo muda. Se até aqui os animes estavam crescendo, nos anos 90 eles simplesmente explodem na TV brasileira. Não era mais algo diferente, não era mais algo ocasional, agora era impossível ignorar.
Os animes deixaram de ser apenas parte da programação e passaram a dominar a atenção de quem assistia televisão. E muito disso aconteceu por causa de um fator muito importante: a forma como eles começaram a ser exibidos. Com a força da TV Manchete, os animes ganharam um espaço muito maior, com horários fixos, sequência de episódios e uma presença muito mais constante. E isso mudou completamente a experiência de quem assistia. Agora não era só assistir quando dava. Era acompanhar. Era querer saber o que ia acontecer no próximo episódio. E foi nesse cenário que surgiram alguns dos animes mais marcantes da história da TV no Brasil. Os Cavaleiros do Zodíaco talvez seja o maior exemplo disso. Não era só um desenho, era um fenômeno. Personagens icônicos, batalhas intensas, armaduras, poderes, tudo ali chamava atenção. E o Yu Yu Hakusho veio logo depois e reforçou ainda mais esse impacto. Com lutas, torneios, personagens carismáticos e uma narrativa que prendia episódio após episódio, ele consolidou de vez o espaço dos animes. Mas não parava por aí. Shurato e Samurai Warriors trouxeram batalhas e elementos místicos. Super Campeões mostrou que o esporte também podia ser envolvente. Fly, o pequeno guerreiro, trouxe aventura e fantasia com uma jornada que fazia o público acompanhar de verdade. E ao mesmo tempo, outras emissoras começaram a entrar forte nesse cenário. O SBT trouxe nomes como Sailor Moon, que apresentou um estilo diferente, com heroínas e transformação, além de Dragon Ball, que rapidamente se tornou um dos animes mais populares de todos os tempos. E o mais importante de tudo isso é que os animes deixaram de ser apenas um tipo de desenho. Eles viraram parte da cultura. Viraram assunto na escola, nas conversas, no dia a dia. Todo mundo comentava. Todo mundo acompanhava. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. E pela primeira vez, os animes não eram só aceitos. Eles eram esperados. E quando algo chega nesse nível, não é mais só crescimento. É um fenômeno. Anos 90. O domínio. Se a fase anterior mostrou o momento em que os animes explodiram, essa mostra algo ainda mais importante: eles não foram embora. Muito pelo contrário. Eles se mantiveram fortes, constantes, e passaram a dominar de vez a programação na TV brasileira. Já não era mais novidade, já não era mais uma aposta. Os animes tinham provado que funcionavam, que davam audiência e que prendiam o público. E por isso começaram a aparecer cada vez mais, em diferentes horários e em diferentes canais. E isso criou uma sensação muito específica para quem viveu essa época. Sempre tinha anime passando. Não importava o horário. Não importava o canal. Se você ligasse a TV, em algum momento, você ia encontrar um. E essa presença constante fez com que a variedade aumentasse ainda mais. Além dos grandes nomes que marcaram essa fase, outros animes continuaram chegando e ampliando esse universo. Street Fighter 2 trouxe a força dos videogames para dentro da TV, conectando dois mundos que já faziam parte da vida de muita gente. Tenchi Muyo e Hazard seguiram por caminhos diferentes, trazendo histórias mais complexas, com ficção científica, fantasia e até romance, mostrando que os animes podiam ir muito além de um único estilo. Enquanto isso, outras emissoras também continuavam apostando forte nesse formato. A Globo ajudou a consolidar ainda mais essa presença com animes como Sakura Card Captors, que trouxe um estilo mais leve, com magia e desenvolvimento de personagens, e Guerreiras Mágicas de Rei Art, que misturava aventura, fantasia e ação de um jeito diferente. E o mais interessante é que, nessa fase, o público já não estranhava mais nada disso. Se antes os animes eram diferentes, agora eles já eram parte do padrão. As pessoas entendiam o estilo, acompanhavam histórias com continuidade, criavam conexão com personagens e queriam saber o que vinha depois. E quando isso acontece, o envolvimento muda completamente. Os animes deixaram de ser apenas entretenimento e passaram a fazer parte do dia a dia. Era assistir, comentar, acompanhar e viver aquilo. E é por isso que os anos 90 são tão marcantes. Porque não foi só uma fase de crescimento. Foi o momento em que os animes realmente se consolidaram no Brasil. E quando algo chega nesse nível, o próximo passo já não é mais crescer, é atingir o auge. Anos 2000, o auge. Se os anos 90 foram a explosão, os anos 2000 foram o auge absoluto dos animes na TV brasileira. Aqui não era mais novidade, não era mais crescimento. Era domínio total. Os animes estavam em todos os lugares, em vários horários, e faziam parte da rotina de quem ligava a televisão todos os dias. E talvez o maior símbolo dessa fase tenha sido a TV Globinho.
Para muita gente, essa foi a época mais marcante. Porque os animes deixaram de ser algo específico de um horário, e passaram a estar sempre presentes. Era ligar a TV, e saber que em algum momento, um anime ia estar passando. E foi nesse cenário que alguns dos títulos mais populares de todos os tempos se consolidaram. Pokémon virou um fenômeno gigantesco. Não era só o anime, era jogo, era carta, era produto, estava em todo lugar. Digimon também marcou muito essa fase, com uma proposta parecida, mas com uma história mais focada em evolução, amizade e desenvolvimento dos personagens. Beyblade trouxe competição, rivalidade e aquele tipo de anime que você assistia e queria reproduzir na vida real. Yu-Gi-Oh! Misturava estratégia, cartas e duelos que prendiam a atenção do começo ao fim. E claro, Naruto. Naruto foi um divisor de águas. Uma história mais longa, personagens marcantes, evolução constante, e um protagonista que crescia junto com quem assistia. E junto com ele, outros também marcaram presença. Inuyasha trouxe uma mistura de ação, romance e fantasia, com uma história contínua que fazia o público querer acompanhar episódio após episódio. Zatch Bell, Medabots e Monster Rancher ampliaram ainda mais a variedade, mostrando que sempre tinha algo novo para assistir. E ao mesmo tempo, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT continuavam extremamente presentes, reforçando ainda mais essa fase como uma das mais fortes da história. E talvez o mais importante dos anos 2000 seja justamente isso. Os animes não eram mais só um momento específico do dia. Eles eram parte da rotina. Era assistir antes da escola, depois da escola, ou até pegar episódios que você já tinha visto. Era algo constante. E quando algo se torna constante assim, ele se torna parte da vida. E é por isso que, para muita gente, essa foi a melhor fase. Mas como tudo que chega no auge, também começa a mudar. Anos 2010, a transformação. Depois de tudo o que aconteceu nos anos 90 e 2000, parecia que os animes sempre fariam parte da TV brasileira. Mas foi nos anos 2010 que essa realidade começou a mudar. E não foi de uma hora para outra. Foi algo gradual. Aos poucos, os animes começaram a perder espaço na programação. Alguns horários foram sendo substituídos, programas foram saindo do ar, e aquilo que antes era presença constante começou a aparecer cada vez menos. O fim da TV Globinho, por exemplo, marcou muito essa mudança. Porque ali não era só o fim de um programa, era o fim de um espaço que durante anos fez parte da rotina de muita gente. Só que ao mesmo tempo, isso não foi o fim dos animes. Foi uma transformação. Porque enquanto eles diminuíam na TV aberta, eles começavam a crescer em outro lugar. Os streamings. Com a internet mais acessível, os animes passaram a ganhar ainda mais força, só que de uma forma completamente diferente. Agora você não precisava mais esperar horário, não precisava depender da televisão, você podia assistir quando quisesse. E isso abriu portas que antes não existiam. Porque os animes começaram a alcançar muito mais público, com muito mais variedade. Histórias mais curtas, mais diretas, mais intensas, ou até longas e complexas, tudo passou a coexistir. E isso fez com que os animes ganhassem ainda mais espaço do que antes. Muito além da televisão. Hoje você encontra anime para praticamente todo tipo de público. Desde o Kodomo, voltado para crianças, passando pelo shounen, focado em jovens, pelo shoujo, com histórias mais voltadas para o público feminino, até o seinen e o josei, que trazem narrativas mais maduras e profundas. Ou seja, o que começou lá atrás na TV aberta, cresceu. E cresceu muito. A televisão plantou a semente. Mas foi fora dela que os animes realmente expandiram tudo aquilo que eles podiam ser. E talvez seja exatamente isso que torna essa fase tão importante. Porque não é o fim dos animes. É a evolução deles. Então, se esse vídeo te trouxe alguma lembrança boa, se te fez lembrar de algum anime, ou até de uma fase da sua vida, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. E se você curte anime, principalmente esses clássicos que marcaram época, se inscreve no Dinastia Animes, porque ainda tem muita história pra gente revisitar por aqui. E para montar esse vídeo aqui, deu trabalho. Pesquisar cada década, lembrar dos animes, organizar por canal, conectar tudo isso em uma linha do tempo que realmente fizesse sentido. Não foi simples. Quando a gente olha para tudo isso, desde os primeiros animes lá nos anos 70, passando pelo crescimento nos anos 80, pela explosão nos anos 90 e pelo auge nos anos 2000, fica muito claro que isso nunca foi só sobre desenhos.
Foi sobre uma época. Uma época em que assistir anime fazia parte da rotina. Em que todo mundo assistia junto. Em que as histórias eram compartilhadas, comentadas, vividas. Era chegar da escola e ligar a TV. Era correr para não perder episódio. Era comentar no dia seguinte. Era acompanhar junto com todo mundo. E talvez seja exatamente por isso que essa fase marcou tanto. Porque não era só o anime. Era o momento. E agora eu quero saber de você. Qual desses animes mais marcou a sua infância?